Olá, professores. Professor Carlos Alberto, professor formador aqui da disciplina de Educação para Jovens e Adultos, EJA. Professor José Antônio, professora Cátia Regina, que são professores tutores da disciplina, e também o professor Chico, que tem dado aí grande contribuição ao longo do nosso curso de Educação Profissional e Tecnológica da pós-graduação. Bom, professores, nossa atividade aqui é para que eu possa passar para vocês os principais pontos, né, da disciplina, né, aquilo qual foi a minha percepção, aquilo que foi de certa forma absorvido por mim ao longo da disciplina, e eu separei aqui alguns pontos que eu quero comentar com os professores aí, para que vocês possam fazer uma avaliação daquilo que eu entendi sobre a disciplina de Educação para Jovens e Adultos. Bom, a primeira parte que eu quero colocar aqui é sobre a importância, né, da formação de mão de obra técnica e profissional para jovens e adultos, né? Eu percebi que a disciplina ela tem aí todo um tratamento, todo um conteúdo muito forte que a gente tem que se aprofundar, tem que trabalhar bem esse entendimento, né? E a partir desse entendimento a gente consegue desenvolver métodos, né? Métodos que vão nos auxiliar, né, como professor, como docente, né, para trabalhar com jovens e adultos. Dentro desses métodos de ensino atuais, eu destaco aquela questão da abordagem socio-interacionista de Vygotsky. Acho muito interessante, porque desde o início do século XX, 1917, Vygotsky já vem tratando essa questão da educação de jovens e aprendizes, né? Outra coisa interessante que eu achei dentro da disciplina foi a questão da aprendizagem mediada por obras de trabalho, né? Muito interessante, né, o contexto, quando a gente normalmente trata desse tema apenas sobre um ponto, que é a questão do estágio, por exemplo, né, que eu verifiquei dentro da disciplina, a gente tem outros elementos que vão completando, né, essa sequência. A teoria da conceituação da ação, muito interessante também. Eu gostei muito nessa passagem da teoria da conceituação da ação, porque justamente ela traz aí, né, aqueles elementos que são elementos que nós não damos conta, né, do que estamos realmente fazendo. E existe todo um método, todo um esquema, como trata lá na própria disciplina, né, esse esquema onde a gente não percebe, sendo produzindo, né, novas formas de aprendizado, né? A as comunidades de prática, eu achei muito interessante também, né? A questão, por exemplo, de quando as pessoas aprendem através da observação, achei muito interessante dentro da disciplina, dentro desse contexto de aprendizado, né? E depois, obviamente, quando a gente avança no próprio livro, falando de andragogia e autogogia, a gente, de certa forma, fecha esse ciclo, fecha esse pensamento, esse raciocínio, que é bem fundamentado, né? E por fim, agora no capítulo 7, que eu estava lendo o último capítulo do meu livro da disciplina, onde a gente fala do espaço educativo, né? Da forma de motivar os alunos, a forma de engajar os alunos, a forma de se sentirem parte daquele ensino, né? Bom, isso falando do conteúdo que foi apresentado ao longo da disciplina, que eu achei muito interessante, né? Agora, da minha percepção, né, eu percebo que a conscientização dos docentes é algo que tem que ser trabalhado de forma mais profunda. Eu percebo que nem todos os docentes, ou pelo menos aqueles que eu tenho contato aí, que eu trabalho com educação de jovens e adultos, eu percebo que ainda falta uma certa imersão no tema, falta um certo treinamento, um certo preparo para que a gente possa efetivamente desenvolver de forma mais profunda, mais metódica, técnica, eu não sei bem o termo que eu devo usar aqui, mas de fato a gente tem que imergir sobre isso e trazer de forma rápida, né, essa conscientização do corpo docente para preparar
né, esses jovens e adultos aí dentro do conhecimento que vai ser disponibilizado para eles, né? No Brasil, eu acredito não só aqui no Brasil, como falando de educação de jovens e adultos para qualquer país, né? Eu até escrevi no fórum desses que a gente comentou, né, que a tecnologia é, sem dúvida nenhuma, parte deste futuro. A tecnologia, de certa forma, ela vem contribuir ou alicerçar, ou enfim, ela faz parte, não tem como separar a tecnologia de educação de jovens e adultos, e principalmente na formação de profissionais, na formação de técnicos, né, do ensino profissional tecnológico. Enfim, eu faço esse breve resumo das atividades e também do estudo que foi realizado pela disciplina, né? E espero aí que os professores avaliem esse meu ponto de vista e verifiquem se realmente eu consegui atingir pelo menos o mínimo necessário dentro da disciplina. Mais uma vez agradeço a todos os professores tutores, professor formador, professor Chico, que é o nosso professor coordenador da IPT, tá bom? Forte abraço a todos, nos vemos em breve.